Olá, meus amores, estamos aí com o seu Vamos Falar de Música Brasil e no episódio de hoje abriremos mais uma fenda nos nossos estudos sobre Chiquinha Gonzaga para tratarmos pela primeira vez de um outro compositor e pianista sobre quem vocês ainda ouvirão falar muito nas nossas sabatinas. Senhoras e senhores, apresento-lhes Ernesto Júlio de Nazaré, ou simplesmente Ernesto Nazaré. Ele, que ao lado de Chiquinha Gonzaga, pode ser considerado também um vovô da nossa música popular brasileira. Nascido em 20 de março de 1863, no Morro do Inheco, cidade do Rio de Janeiro, podemos perceber aí a primeira diferença entre ele e a maestrina, já que, conforme eu expliquei para vocês, Chiquinha Gonzaga nasceu numa família, de certo modo, bastante conceituada na corte imperial e abandonou tudo isso para tentar sua carreira na música. Em contrapartida, Ernesto Nazaré nasceu pobre, fez sua carreira na música e continuou pobre, tendo morrido sem saber o que é estabilidade financeira. Para vocês terem ideia, o pai de Ernesto Nazaré era simplesmente um reles despachante aduaneiro que trabalhava nos cais de portos do Rio, enquanto a mãe dele era também simplesmente uma dona de casa, mas que tinha uma diferença quando comparada com as demais matriarcas de famílias mais humildes. A mãe de Ernesto Nazaré sabia tocar piano, e foi assim que ele teve o seu primeiro contato com a música. Porém, aos 10 anos de idade, Ernesto Nazaré perdeu sua mãe precocemente, o que motivou seu pai, num primeiro momento, a proibi-lo de tocar piano. Até que, no segundo momento, ele percebeu o quanto aquilo deprimia o garoto e decidiu voltar atrás, permitindo que seu filho continuasse a estudar música. Para isso, contratou o maestro Eduardo Madeira, que não era lá muito conhecido, mas quebrava um galho. Eduardo Madeira educou Ernesto Nazaré, como era de praxe, segundo os moldes dos grandes compositores europeus. Liszt, Chopin. Mas no Brasil do fim do século XIX, não havia como não se apaixonar pela contagiante malícia dos ritmos afrodescendentes. Sendo assim, a primeira composição de Ernesto Nazaré, aos 16 anos, foi uma polca lundu, publicada em 1879, com a ajuda de seu professor, pela editora Napoleão e Miguéis. O título da canção era Você Bem Sabe. Uma coisa certa, que você bem sabe, mesmo não dizendo. Mas a música que nós estamos aqui hoje para falar não é essa, não. A nossa música de hoje é simplesmente um dos maiores sucessos de Ernesto Nazaré e, com certeza, um dos maiores sucessos de toda a história da MPB. Senhoras e senhores, eu estou falando de brejeiro, termo que hoje em dia caiu em desuso, mas se por acaso você já leu alguma obra literária do século XIX, por exemplo, um Machado de Assis ou um José de Alencar, você certamente já se esbarrou com essa palavra aí pelo meio. A expressão sorriso brejeiro, que já se tornou praticamente um lugar comum, designa um sorriso ao mesmo tempo simpático e sedutor. Em outras palavras, um sorriso maroto. No fundo, todo esse gracejo do título faz sentido. Afinal, estamos diante, minha gente,
de uma obra musical que pertence ao gênero tango brasileiro, que na verdade de tango tinha muito pouco. Esse era o nome usado pelos compositores da época para encobrir as canções que serviam de ritmo para o machixe. Machixe era uma dança que causou muito escândalo na época por conta dos seus passos, que eram considerados eróticos demais. Por isso, os compositores não podiam colocar ali na partitura que eles tinham composto um machixe. Nenhuma editora ia querer publicar. Daí foi criado esse termo para disfarçar. Tango brasileiro. Criativo, né? Vamos falar a verdade. Só depois que a sociedade já havia se acostumado com os tangos brasileiros, foi que o machixe pôde finalmente mostrar as caras e alçar o seu lugar na sociedade. Falar uma coisa aqui para vocês, o próprio Ernesto Nazaré, ele era conservador nesse sentido, acredita? Ele gostava de dizer, eu não componho machixe, os meus tangos são realmente tangos brasileiros. Mas cá entre nós, o público não pensava assim. E isso é uma coisa da qual o artista não pode fugir, né? A obra nunca fica sob o nosso controle, a obra sempre escapa para ser interpretada de acordo com as próprias elucubrações do público. Meu Deus do céu, falei bonito agora, não? Garotas do meu Brasil Brasil, o chato não é ser bonito, o chato não é ser gostoso. O chato é ser esta voz maravilhosa. E para vocês um tostão da minha voz. De qualquer maneira, o tango brasileiro brejeiro foi composto e publicado em 1893 e fez aquele sucesso tremendo, contando com inúmeras reedições, além de lançamentos extraordinários na França e nos Estados Unidos, o que levou o nome de Ernesto Nazaré aos píncaros da glória. Trouxe fama, mas trouxe pouquíssimo dinheiro ao compositor. Coitado! Se ele soubesse da metade do sucesso que faria o brejeiro, ele jamais teria vendido os direitos autorais da canção aos editores pela ínfima quantia de 50 mil réis. Resumindo, ele não ganhou 1 centavo com a venda das partituras. Que azar! Podia ter tirado o pé da lama e não tirou. Pelo menos depois que já tinham lucrado os tubos com o talento do Ernesto Nazaré, os donos da editora resolveram dar a ele de presente um guarda-chuva de cabo de ouro, que ele guardou para o resto da vida. Bom, na virada do século XIX para o século XX, o brejeiro ganhou letra, sim, criada pelo genial compositor Catulo da Paixão cearense. A música passou então a se chamar O Sertanejo Enamorado. E apesar da mudança de nome, a letra só tornou o brejeiro ainda mais popular. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. As primeiras gravações do brejeiro aconteceram tanto na versão cantada quanto na versão instrumental no ano de 1905, pela gravadora Casa Edson. A gravação instrumental ficou a cargo da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, enquanto a gravação cantada ficou a cargo de Mário Pinheiro. Os links de ambas essas primeiras gravações vocês podem encontrar na legenda do vídeo, como sempre. Além disso, como sempre, vou deixar também versões mais moderninhas para que nós possamos compará-las ambas.
Na versão instrumental, deixo uma de 1977, pelo Quinteto Villa-Lobos. Na versão cantada, deixo uma de 1960, na voz do grande Vicente Celestino. Por último, para que vocês possam perceber o quanto esta obra continua atual, eu vou deixar um trechinho da telenovela Chocolate com Pimenta, de 2004, produzida pela Rede Globo. Vocês acreditam se eu disser que o Brejeiro fez parte da trilha sonora instrumental dessa novela? Não acreditam? Então confiram aí no link que eu também vou deixar na legenda do vídeo. Tá bom? Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Um grande abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.